Para conseguir algo, é necessário sacrificar algo de valor equivalente. Esse é o princípio básico da alquimia. A troca equivalente. Tá, mas esse não é um vídeo sobre Fullmetal Alchemist, tá bom, galera? No comecinho de 2018 eu fiz uma road trip até o Uruguai. A gente saiu de Santa Catarina e foi de carro até chegar em Colônia del Sacramento. E nessa visita eu pude aprender muito sobre a cultura do Uruguai, que é um país que é tão rico e que tem uma diversidade cultural tão grande que é aqui do nosso lado. E a gente sabe tão pouco, né, sobre um país que é tão interessante. O Uruguai em si, ele tem uma mescla de culturas que vem da Argentina, que vem do Rio Grande do Sul, que tem toda aquela questão ali da região dos Pampas, tem várias coisas ali, também tem a ver com o Chile. O Uruguai tem um carnaval gigantesco, um carnaval que é famoso mundialmente, que é tão falado quanto o nosso, inclusive, e é uma coisa que eu não sabia, porque aqui no Brasil o nosso carnaval acaba ofuscando outros grandes carnavais como o de Veneza e agora que eu descobri o do Uruguai. Eles têm lá o Torres Garcia, né, o Sul é meu norte, mas eu acho que esse cara a gente pode ter um vídeo só sobre ele. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre uma coisa que é bem interessante que eu vi lá no Uruguai e que eu queria compartilhar com vocês. É a relação que a cidade de Montevidéu tem com a alquimia. Não é a cidade toda de Montevidéu que é um círculo de transmutação ou qualquer coisa alquímica nesse jeito, mas a cidade de Montevidéu em si, quando estava sendo construída, ela acabou sendo influenciada por um cara chamado Umberto Pitamiglio, que foi um grande alquimista do final do século XIX e do começo do século XX. Tá, mas espera aí, como assim alquimia? O que é alquimia? A palavra alquimia vem do árabe al-quimia. Al é um prefixo que designa Deus e quimia tem a ver com química. Então, em outras palavras, a alquimia seria a química de Deus. Para os alquimistas, gente, o mundo tende à perfeição. O universo ele está evoluindo para que um dia encontre o seu momento perfeito. O trabalho do alquimista nesse contexto é acelerar esse processo. O alquimista seria um cara que teria um conhecimento para fazer processos químicos de mudança na natureza e também no ser humano que levariam ele mais próximo da perfeição. E quando eu falo perfeição, eu falo a perfeição externa, a perfeição física, a perfeição do mundo que a gente vê à nossa volta e a perfeição interna, a metafísica, aquela que a gente não vê, aquela que é dentro da gente. O alquimista, então, ele é um cara não só focado na estrutura das coisas quanto matéria, mas a estrutura das coisas enquanto um conhecimento que vai além daquele que a gente pode ter tocando as coisas. O resultado do trabalho do alquimista seria a transmutação do ouro, a possibilidade dele transformar materiais pesados, minerais pesados, como chumbo, em ouro, e a pedra filosofal. Muita gente fala que um alquimista chamado Nicolas Flamel conseguiu a pedra filosofal e junto da pedra filosofal ele também teria conseguido o elixir da longa vida, que seria uma substância que impediria o corpo de envelhecer. A morte de Nicolas Flamel, ela é envolta em mistérios, né? Muita gente diz que quando abriram a tumba de Nicolas para inspecionar lá o defunto dele, para tentar descobrir um pouco mais sobre ele, o defunto não estava lá. Teriam imaginado já então um falso funeral, que Nicolas não teria morrido, Nicolas ele teria vivido praticamente o dobro da expectativa de vida das pessoas de sua época, que era de 50 anos, ele tinha chegado quase aos 100. Então tem muitas lendas aí que envolvem essa figura. Eu acho que ele até aparece aí numa série de livros bem famosinha também. Então, recapitulando, o alquimista é esse cara que leva o mundo à perfeição. Mas como a arte entra aí nesse sistema? Gente, o alquimista, ele não era simplesmente um químico das antigas, né? Muita gente vai resumir a alquimia a isso, sabe? É uma protoquímica. Mas ela vai muito mais além, porque o alquimista, ele trabalhava também com astrologia. No passado, a astrologia e a astronomia não se dividiam. E pessoas no passado também entendiam os astros acima e achavam que os astros influenciavam a vida dela, inclusive a saúde dela. Vários médicos aprendiam astrologia para entender como tratar melhor as pessoas. Então tinha toda uma relação ali. O alquimista então trabalhava com química, trabalhava com astrologia, trabalhava com matemática, estudava cabala, a filosofia, a metalurgia, e a arte ela também entra nesse processo, né? Eles juntavam todos esses conhecimentos num só, não existia uma separação, eu sou artista, eu entendo de humanas e não vou entender de matemática. Não, os caras eles aprendiam todos os conhecimentos e juntavam eles numa coisa só, entendendo que a gente não é separado, a gente não é formado de várias caixas que se encaixam depois e montam o ser humano. O ser humano é todas essas caixas conectadas, um único bloco, não só de coisas num corpo, mas um bloco com o próprio universo como um todo. Eles entendiam que o mesmo material que forma as estrelas também é o material que vai formar a gente, então deve haver uma relação entre esses corpos. Como a alquimia ela também
também mexe com questões religiosas. Eu penso numa ideia de que Deus criou todas as coisas elas vêm de um único foco, de um único ponto, então de certa forma elas estão relacionadas em algum momento. A arte do alquimista em si descreve todo o seu processo de entender o mundo, de entender todas as coisas que existem externamente e internamente e poder aprimorar cada vez mais essas coisas. Isso é chamada de a grande obra, esse caminho que o alquimista vai percorrer enquanto faz a sua arte. Humberto Pitamiglio, ele foi um grande alquimista uruguaio. Ele não ficou só preso a estudos de alquimia, sim, mas ele também trabalhou para o governo, ele foi ministro do Uruguai, ministro de obras públicas do Uruguai, inclusive. Ele era um grande arquiteto, ele veio de uma família extremamente pobre, ele estudou muito para alcançar os pontos, né, de poder que ele conseguiu, e ele estruturou toda uma ideia para promover obras que tivessem relações óbvias com o seu conhecimento enquanto alquimista. Então, várias praças, vários pontos de Montevidéu, eles foram organizados pensando no fluxo, no caminho que a energia iria percorrer pela cidade. Inclusive, em Montevidéu tem o Castelo Pitamiglio, que era a residência desse alquimista lá na cidade. Ele tinha outras residências pelo país, mas lá em Montevidéu ele tinha este castelo. É um castelo muito peculiar, ele é inspirado em um barco. Esse castelo ele foi construído na frente do Rio da Prata, então tem uma parte dele que é voltada para o rio, né? Aquele rio enorme que parece um mar, e tem outra que é voltada para uma rua. É claro, o lado que é voltado para uma rua não lembra tanto um barco quanto os fundos do castelo, né? Que parece mesmo a estrutura de um barco em si. Até mesmo essa ideia de ser um barco tinha uma metáfora ali inserida, porque o que é a vida se não uma grande jornada rumo ao desconhecido? E todos nós estamos nesse barco, então o Humberto ele fez esse barquinho já pensando nisso. Uma das coisas que mais me espantou quando eu visitei esse lugar é que toda a estrutura do lugar ela é pensada astrologicamente, conexões com as estrelas, com pontos cardeais e tudo mais, para que a energia fluísse lá das maneiras que ele acreditava. Tem uma relação com a numerologia muito forte, tanto que a letra H ela é repetida várias vezes em vários lugares do castelo, porque a letra H ela tem uma função específica ali dentro da alquimia, tanto que Humberto acabou colocando o H no seu nome. O castelo em si ele tem todo um aspecto labiríntico e tem a parte reservada, a parte onde o Humberto vivia, né, onde só ele e alguns empregados podiam entrar naquela parte. Quando você entra, ela é toda feita de madeira maciça, vários blocos de madeira que vão se encaixando, criando formas geométricas e desenhos, e tem vários espelhos no teto e nas paredes daquele castelo que vão criando um aspecto de labirinto. Você vai entrando naquele lugar, você já não sabe mais onde você veio, porque o lugar vai todo fazendo umas curvas, forma um símbolo do infinito, e todas aquelas portas fechadas elas se camuflam na parede, dando um aspecto mesmo de um lugar que não tem início e fim, um lugar onde você fica andando, transitando e não vê onde as coisas começam e terminam. Outro ponto extremamente interessante desse castelo é a torre que é virada para o prata. Ela tem o formato circular e ela é aberta ao céu, e ela era utilizada para observações astronômicas, obviamente, por isso que ela era aberta, ela não tem teto, e também aconteciam rituais iniciáticos ali. Até hoje acontecem umas paradas de maçonaria lá, mas o que é mais interessante nela é que quando você fica bem no ponto central da torre em si, e você fala ali naquele ponto, você consegue ouvir a sua própria voz dentro da sua própria cabeça. A acústica do ambiente faz com que a sua voz se propague dentro de você e não fora. As pessoas que estão ao seu redor, elas não percebem esse efeito. Esse efeito acontece só de você para você. E o Humberto, ele recriou esse efeito numa outra praça, se eu não me engano, é a Praça Tiradentes, que fica lá em Montevidéu também. É Tiradentes mesmo, em homenagem ao cara aqui do Brasil, tá bom? Nessa torre ainda tem uma réplica da Vitória Samotrácia, que fica virada para o Rio da Prata, e tem toda uma questão de simbologia lá. Inclusive, no solstício de verão, ao nascer do sol, uma cruz se projeta bem no centro da torre. Então tem toda ali uma mística envolvendo o lugar. Inclusive tem até algumas lendas, né, que conta que o Pitamiglio andava pela noite, pela orla, vestindo uma capa vermelha. Muita gente acabava considerando ele satanista. Ele promovia algumas orgias dentro do palácio, né, afinal ele tinha ali um pacto com a coisa ruim. Tem a melhor de todas ainda, que diz que o Santo Graal, ele ficou escondido aqui na América Latina durante 12 anos, lá no Palácio Pitamiglio, no finalzinho da vida do Humberto. Se você acredita ou não, deixa aí nos comentários a sua opinião. Tô a fim de saber. Você curte essas coisas? Você gosta de misticismo? Você gosta de ocultismo de um modo geral e dessa relação do ocultismo com a arte? Deixa aí nos comentários suas opiniões. Quem sabe a gente não volta a este tema no futuro. O Uruguai eu vou voltar a falar, é claro, porque eu quero falar sobre o Sul é meu norte. Mas, por hoje isso é só. Galera, um grande beijo e até a próxima.